Olá, família, e sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Antes de mergulharmos no episódio de hoje, quero fazer uma pausa para agradecer. Agradecer a cada um de vocês que assiste, que deixa um gosto, que partilha os seus pensamentos incríveis nos comentários e que partilha os nossos vídeos com amigos e familiares. É a vossa curiosidade, o vosso apoio e a vossa paixão por desvendar os maiores mistérios da história que tornam tudo isto possível. Vocês são a força vital deste canal e sou imensamente grato por ter uma comunidade tão fantástica. Agora, preparem-se e se acordasse amanhã num mundo governado por seres 3 vezes maiores que você. Imagine sair de casa e encontrar pegadas do tamanho de piscinas esculpidas na terra. Imagine olhar para figuras imponentes, cujas sombras eclipsam o sol, cujas vozes sacodem o chão como trovões e cuja mera presença enche você de terror primordial. Isto não é ficção científica, isto é história. De acordo com textos antigos de todo o mundo, houve uma época em que gigantes andavam pela terra. Os Néfilim das escrituras hebraicas, os titãs da mitologia grega, os fomorianos da tradição celta. Mas estes não eram gigantes gentis de contos de fadas. Eles eram predadores. E você? Você teria sido uma presa. Então, por que você não sobreviveria à Era dos Gigantes? Vamos descobrir juntos neste novo episódio de Origens Secretas. Bem-vindo! O Despertar. Um mundo reconstruído. Imagine que você acorda na Era dos Gigantes. Os seus olhos abrem-se, mas algo parece errado. O chão sob você treme ritmicamente, como uma batida cardíaca intensa e profunda que ressoa através dos seus ossos. Você senta-se confuso, apenas para perceber que não são batimentos cardíacos, são passos. Um medo frio e primitivo começa a instalar-se no seu peito enquanto você se levanta com as pernas a tremer. Você tropeça em direção ao que pensa ser a sua janela, mas quando olha para fora, o terror toma conta de si. A paisagem que conhecia desapareceu. Cada árvore que antes parecia alta e forte, agora parece um mero galho. Cada colina que quebrava o horizonte parece achatada, insignificante. E a distância, movendo-se lenta, mas deliberadamente em direção ao seu assentamento, estão sombras. Sombras que se estendem pelo horizonte como montanhas em movimento, bloqueando a luz do sol da manhã. A Bíblia hebraica chama-os de Néfilim. Gênesis 6:4 descreve-os de forma arrepiante. Os Néfilim estavam na terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, que lhes deram filhos. Estes foram os heróis de outrora, guerreiros de renome. Mas à medida que você observa estas figuras titânicas a aproximarem-se, uma coisa torna-se cristalina. Eles não eram heróis. Eles eram os seus carrascos. De acordo com o livro de Enoque, um texto antigo fascinante que antecede a Bíblia, esses gigantes não eram apenas humanos grandes, eram abominações, criaturas híbridas, nascidas da união profana de anjos caídos e mulheres humanas. O texto descreve-os como tendo 3.000 côvados de altura, uma medida que se traduz em algo tão vasto que a sua mente se recusa a processar. Agora, quando uma dessas criaturas se aproxima do seu assentamento, você percebe o que essas medidas realmente significam. Você estica o pescoço para cima, mas não consegue sequer ver onde esse ser termina. O seu pé, agora visível à distância, é maior que toda a sua aldeia. Quando dá um único passo, o chão treme tão violentamente que você cai de joelhos. O som a ensurdecer os seus ouvidos. Você tenta correr, mas para onde? Num mundo construído por e para gigantes, não há lugar algum onde uma criatura do seu tamanho possa esconder-se. As suas casas, as suas muralhas, tudo o que a humanidade construiu para se proteger, é como um castelo de areia perante a maré. E esses gigantes não se contentavam em coexistir com a humanidade. Segundo fontes antigas, eles eram consumidores insaciáveis. O livro de Enoque afirma que eles consumiram todas as aquisições dos homens.
E quando isso não foi suficiente, quando os campos estavam vazios e os animais devorados, eles começaram a comer os próprios humanos. Enquanto você se agacha atrás do que costumava ser a parede da sua casa agora, reduzida a escombros pela aproximação do gigante, você observa com horror, enquanto dedos enormes, cada um mais grosso que troncos de árvores, começam a tirar pessoas das ruínas. Os seus vizinhos, os seus amigos, a sua família levantados sem esforço e examinados como se fossem insetos curiosos antes de desaparecerem numa boca tão vasta que você poderia entrar nela de pé. Esta é a sua nova realidade, a verdade esmagadora que redefine a sua existência. Você não é apenas pequeno, você é comida. A arquitetura do medo, sobrevivendo num mundo hostil. Digamos que por um milagre ou puro acaso, você sobreviveu àquele primeiro encontro aterrador. Talvez o gigante estivesse distraído por uma presa mais fácil, ou talvez você tenha encontrado uma fenda na terra profunda o suficiente para se esconder, tremendo no escuro enquanto os gritos ecoavam lá fora. Agora, você enfrenta uma perspectiva ainda mais assustadora, como viver o dia a dia num mundo que não foi feito para si. Um mundo onde a própria escala de tudo é uma ameaça constante. Você precisa de comida, mas as plantações que antes alimentavam a sua aldeia agora são apenas terra pisoteada, marcada por crateras deixadas por passos maiores que casas. Os poucos grãos que restam estão espalhados por quilômetros de paisagem devastada. E tentar reuni-los significaria expor-se ao ar livre, por horas preciosas, em que outro gigante pode aparecer no horizonte, transformando a sua busca por sustento numa sentença de morte. Você precisa de abrigo, mas olhe ao seu redor. Cada estrutura neste mundo é construída para acomodar seres cuja escala você mal consegue compreender. As portas erguem-se acima de si como as entradas de catedrais colossais, se você conseguisse ao menos alcançar a maçaneta. As escadas são esculpidas em blocos únicos de pedra, com cada degrau mais alto do que você. Tentar subir uma seria como escalar um penhasco. Em todo o mundo, encontramos enormes estruturas de pedra que a arqueologia convencional luta para explicar. Os trilitos de Stonehenge, erguidos com uma precisão desconcertante. As pedras fundamentais em Baalbek, no Líbano, algumas pesando mais de 800 toneladas, um peso que os nossos guindastes mais modernos teriam dificuldade em levantar. Os blocos cortados com precisão em Pumapunku, na Bolívia, encaixados tão perfeitamente que não é possível deslizar uma lâmina de faca entre eles. Os engenheiros modernos admitem que não conseguiriam construir essas estruturas hoje, mesmo com toda a nossa maquinaria avançada. Mas agora, neste mundo, você entende por quê. Elas não foram construídas por humanos. Foram construídas por e para seres que conseguiam manusear pedras de 800 toneladas como você manuseia uma chávena de café. Você precisa de água, mas os poços e as fontes deste mundo gigante são tão profundos e largos que aproximar-se deles é como estar à beira de um abismo. Os recipientes usados para tirar água são maiores que banheiras e pesam mais que carros. Mesmo que você pudesse alcançar a água, como levantaria um balde projetado para mãos do tamanho de todo o seu corpo? Cada ferramenta que você encontra é ridiculamente grande. Martelos que pesam tanto quanto carros, copos que poderiam servir de piscinas, armas que você não conseguiria sequer mover, quanto mais empunhar. Você não é apenas pequeno neste mundo, você é completamente e absolutamente indefeso. Cada objeto, cada estrutura, cada detalhe do ambiente grita a mesma mensagem aterrorizante: você não pertence aqui. E é aí que você percebe a verdade horripilante que se esconde por trás da sua luta pela sobrevivência. Você não foi feito para sobreviver aqui. Você foi feito para servir, ou para ser consumido. Os deuses cruéis, a vida sob tirania, mas digamos que você, contra todas as probabilidades,
conseguiu encontrar uma fonte de comida, um fio de água e alguma forma de abrigo nas fendas deste mundo gigante. Agora vem a parte realmente assustadora: lidar com os próprios governantes. A sobrevivência física é uma coisa, mas a sobrevivência mental, sob o domínio de seres tão malévolos, é outra completamente diferente. O livro dos Jubileus, outro texto antigo, afirma que a injustiça aumentou na terra e toda a carne corrompeu o seu caminho. Durante o tempo dos gigantes, eles não eram apenas fisicamente superiores, eles eram moralmente falidos. E você, pequeno, fraco e indefeso, estaria completamente à mercê dos seus caprichos sádicos. Imagine a sua rotina matinal típica neste mundo de pesadelo. Você acorda, se é que conseguiu dormir com o estrondo constante de passos distantes, e verifica imediatamente o horizonte em busca de silhuetas enormes. Mas então você ouve um som como o de um trovão mais rítmico, risadas, uma gargalhada colossal ecoa pela paisagem como a voz de um deus. Está a aproximar-se. De acordo com as escrituras, esses seres encheram a terra de violência. A palavra hebraica usada para descrever o seu comportamento, Hamas, não significa apenas violência, significa crueldade, opressão e a completa ausência de justiça. À medida que o riso aumenta, você percebe com um horror que lhe gela o sangue o que está a acontecer. Eles estão a jogar um jogo, e você é a peça do jogo. Você corre, mas as suas perninhas só conseguem levá-lo até certo ponto. O chão treme a cada passo largo atrás de si, cada um cobrindo uma distância maior do que você conseguiria correr em minutos. Você mergulha atrás de uma pedra no momento em que uma sombra cai sobre si, uma sombra projetada por um ser tão alto que você não consegue ver a sua cabeça. Uma voz ecoa acima de si, falando numa linguagem que soa como deslizamentos de terra e trovão. Você não entende as palavras, mas o tom é inconfundível: diversão. Para esta criatura, a sua fuga desesperada por sobrevivência é puro entretenimento. Uma mão enorme estende-se, uma mão maior do que todo o seu esconderijo. Dedos mais grossos que troncos de árvores sondam a área ao redor da sua rocha, brincando consigo, deixando-o pensar que pode escapar antes de cortar a sua rota de fuga. Isto não é caça, é brincadeira. E você é o brinquedo. Assim seria a vida diária sob o domínio dos gigantes. Não uma luta pela sobrevivência, mas uma forma prolongada de tortura psicológica para seres que o veem como nada mais do que uma praga divertida. E os textos antigos sugerem que esses gigantes não eram apenas violentos aleatoriamente. Eles eram sistematicamente malignos. Eles ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, as artes da guerra, a fabricação de armas, os segredos da feitiçaria e da sedução. Mas fizeram-no não para ajudar a humanidade a avançar, mas para corrompê-la e, finalmente, destruí-la. Imagine encontrar um gigante amigável, um que não tenta esmagá-lo ou comê-lo imediatamente. Em vez disso, ele ajoelha-se ao seu nível, o que ainda coloca o rosto dele bem acima de si como um edifício, e começa a ensinar-lhe coisas. Mas o conhecimento que ele partilha é venenoso. Como fazer armas que farão os humanos virarem-se uns contra os outros, como manipular os outros através de artes obscuras, como invocar poderes que corromperão a sua alma. Você percebe que mesmo os gigantes gentis não estão a tentar ajudá-lo, estão a tentar amaldiçoá-lo. A própria presença deles corrompe tudo o que tocam, transformando a própria sobrevivência numa forma de veneno espiritual. Você não estaria apenas a viver sob o domínio de senhores gigantescos, você estaria a viver num mundo envenenado pela influência deles, onde cada dia de sobrevivência custa um pedaço da sua humanidade. O poder dos titãs, tecnologia inimaginável, mas talvez o aspecto mais assustador e desmoralizante de todos fosse a tecnologia que esses gigantes possuíam. Textos antigos de todo o mundo sugerem capacidades
que soam quase como ficção científica moderna. A capacidade de manipular o clima, de mover pedras enormes pelo ar como se não pesassem nada, de criar criaturas híbridas grotescas e de aceder a conhecimentos que estão para além do mundo físico. Agora, imagine estar do lado receptor de tal poder. Você está escondido no que pensa ser uma caverna segura, quando de repente o tempo lá fora muda. Não gradualmente, como uma tempestade natural que se aproxima, mas instantaneamente. O céu fica preto como breu. Os relâmpagos começam a cair em padrões precisos e geométricos. E você percebe com horror que isto não é natural, está a ser controlado. Está a ser dirigido. O livro de Enoque descreve os vigilantes, os anjos caídos, a ensinar aos humanos sobre o corte de raízes e o poder do encantamento. Outros textos falam de gigantes que podiam controlar os elementos, que construíram naves voadoras e que possuíam armas de um poder destrutivo inimaginável. Você olha para fora da sua caverna e vê enormes blocos de pedra, maiores que edifícios, a flutuar no ar como folhas ao vento, a reorganizarem-se em novas e aterradoras estruturas ao capricho de um gigante que está a quilômetros de distância. A própria física do seu mundo está a ser reescrita por seres cuja tecnologia você nem consegue começar a entender. Para eles é simples. Para si, é magia negra aterrorizante. Evidências arqueológicas em todo o mundo parecem apoiar algumas dessas alegações fantásticas. No Peru, a fortaleza de Sacsayhuaman contém pedras ciclópicas tão perfeitamente encaixadas que sobreviveram a inúmeros terremotos sem qualquer tipo de argamassa para as unir. A precisão dos cortes e a forma como se encaixam sugerem uma tecnologia muito além de qualquer coisa que os humanos antigos, com martelos de pedra e cinzéis de bronze, poderiam ter possuído. As lendas locais atribuem a construção a gigantes que podiam fazer as pedras andar com o poder da sua voz. Agora você testemunha essa lenda em primeira mão, e é a coisa mais real e assustadora que alguma vez viu. Histórias semelhantes surgem em todos os continentes. No Japão, as lendas falam de onidemônios gigantes que podiam mover montanhas. Na Escócia, os mitos descrevem os fomorianos, que construíram círculos de pedra com poderes sobrenaturais. Na América do Norte, tribos nativas contam histórias de uma raça de gigantes canibais ruivos que possuíam grande magia. Enquanto você se encolhe em qualquer abrigo que consegue encontrar, percebe que nada disso é mito. É a sua realidade diária. Agora, imagine ser rastreado por seres que possuem tais habilidades. Eles não precisam de o ver. Para o encontrar, eles podem sentir a sua presença a quilômetros de distância. Eles não precisam de o perseguir. Eles podem simplesmente fazer o chão sob os seus pés mover-se, atirando-o para as suas mãos à espreita. Eles não precisam de armas para o matar. Eles podem parar o seu coração com um pensamento, ou simplesmente apagar o ar dos seus pulmões. Os próprios elementos voltaram-se contra si. A própria terra seria sua inimiga. Num mundo assim, a sobrevivência não tem a ver com inteligência ou força, mas sim com a misericórdia momentânea de seres que poderiam acabar com a sua existência sem sequer perceberem que o fizeram. E, de acordo com todos os textos antigos, misericórdia não era algo que essas criaturas possuíssem em abundância. O fim inevitável, extinção do corpo e da mente então. Voltamos à nossa pergunta original. Por que você não sobreviveria à era dos gigantes? A resposta final não está apenas no tamanho esmagador deles, na sua força insuperável ou na sua tecnologia divina. A verdadeira razão é o colapso psicológico completo que viver em tal terror, dia após dia, inevitavelmente causaria. Pense em como você reage quando encontra algo genuinamente ameaçador no mundo de hoje. Um animal perigoso, um criminoso violento, um desastre natural. O seu coração dispara, as suas mãos tremem, a adrenalina inunda o seu sistema. É uma resposta de luta ou fuga projetada para o salvar.
Agora, imagine viver com esse nível de terror a cada momento de cada dia, sem qualquer esperança de alívio. Num mundo governado por gigantes, você nunca dormiria profundamente. Qualquer som na noite poderia ser um passo. Cada sombra em movimento poderia ser uma mão enorme a estender-se para o arrancar do seu esconderijo. O seu sistema nervoso, projetado para lidar com explosões ocasionais de medo, estaria constantemente inundado com hormonas do estresse, desgastando o seu corpo e a sua mente. Em poucas semanas, você estaria a sofrer do que hoje reconhecemos como um grave transtorno de estresse pós-traumático. Mas não haveria recuperação possível porque o trauma nunca acaba. Você veria outros sobreviventes a desmoronarem-se um por um. Alguns ficariam catatônicos, simplesmente sentados nos cantos, a balançar para a frente e para trás, com os olhos vazios. Outros seriam consumidos pela paranoia, atacando qualquer coisa que se movesse na escuridão. Mas talvez pior do que o medo constante seja o desamparo absoluto. Os humanos são solucionadores de problemas por natureza. Enfrentamos desafios e encontramos maneiras de os superar. É o que nos define. Mas na era dos gigantes, não há soluções, apenas atrasos temporários do inevitável. Você não pode lutar contra seres cujas unhas são mais duras que as suas armas mais fortes. Você não pode esconder-se de criaturas que podem remodelar a paisagem à vontade. Você não pode negociar com seres que o veem como insetos. Todo o instinto de sobrevivência que você possui não seria apenas inútil, mas contraproducente. A resposta de luta, suicídio. A resposta de fuga, um breve adiamento da morte. A resposta de congelamento, você torna-se um alvo fácil. Você ficaria preso num mundo onde cada resposta natural ao perigo só piora a sua situação. O dano psicológico deste tipo de impotência absoluta destruiria a sua mente muito antes de os gigantes destruírem o seu corpo. Claro, alguns humanos tentaram resistir. Histórias como a de David e Golias dão-nos um vislumbre de esperança. Mas leia essa história com atenção. Golias não era apenas alto. Ele era um guerreiro treinado de uma raça de gigantes. A ponta da sua lança sozinha pesava quase 7 quilos. A vitória de David não foi devido à habilidade ou força superior. Foi descrita como um milagre, um ato de intervenção divina. Mas você, escondido nas ruínas, não tem essa orientação divina. Para cada Davi, havia 1000 guerreiros anônimos esmagados sob os pés dos gigantes. Mesmo a salvação, descrita nos textos antigos, o grande dilúvio, seria apenas mais um terror para si. Imagine acordar com o rugido dos oceanos a cair do céu. Uma inundação projetada para exterminar os seus opressores, mas que o arrastaria consigo. E a parte mais assustadora, os textos sugerem que não funcionou completamente. Números 13:33, escrito muito depois do dilúvio, diz: Vimos os Néfilim lá. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos e parecíamos iguais a eles. Eles voltaram. O pesadelo nunca acabou realmente. A humanidade moderna esqueceu o que significa temer de verdade. Vivemos numa ilusão de domínio. Mas na era dos gigantes, você lembraria, cada dia seria uma lição de humildade, de insignificância. E, eventualmente, essa lição quebrá-lo-ia. Porque a sobrevivência num mundo assim requer algo que nenhum ser humano possui: a capacidade de existir indefinidamente como presa sem perder a sua sanidade, a sua humanidade ou a sua vontade de viver. Os antigos tentaram avisar-nos. Eles deixaram as suas mensagens gravadas em pedra, escritas em textos sagrados, inseridas na própria paisagem do nosso mundo. Eles contaram-nos sobre os gigantes que outrora governaram a Terra, que a encheram de violência, que viam a humanidade como nada mais do que insetos a serem esmagados ou consumidos. Mas nós escolhemos ver os seus avisos como mitos, os seus testemunhos como lendas, os seus medos como superstições primitivas. Talvez seja exatamente isso que os gigantes estavam à espera que fizéssemos. Porque na era dos gigantes, a ignorância não é uma bênção.
É a extinção. O que você acha? Estamos a viver na sombra de gigantes antigos? Ou estamos a caminhar para o regresso deles? Conte-nos nos comentários. Se este mergulho profundo na história oculta o fascinou, por favor, deixe o seu gosto neste vídeo e inscreva-se para não perder o que vem a seguir. E se estiver pronto para descobrir como os Nephilim podem ter escapado ao dilúvio e ainda caminham entre nós hoje, assista ao nosso próximo vídeo que aparece no seu ecrã agora mesmo. Mantenham as vossas mentes abertas. E até nos encontrarmos novamente.